Fala galera do Aprenda.com, eu sou o professor Xande de Matemática. Na aula de hoje de Geometria, vamos estudar Teorema de Tales. Mas antes da gente começar a aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Toda semana um vídeo novo para você ficar fera no Enem, ficar fera na matemática. Valeu! Bom, galera, então, como dissemos no início, nosso tema da aula de hoje, Geometria Plana, Teorema de Tales. Bom, observe comigo a nossa figura que exemplifica o Teorema de Tales. Primeiro, para que a gente tenha a aplicação do Teorema de Tales, é necessário que a gente tenha um conjunto de retas paralelas, um chamado de feixe de retas paralelas. Então, primeira condição, o Teorema de Tales não funciona sem ter retas paralelas. Retas paralelas são aquelas retas que, por mais que a gente prolongue, elas nunca se encontrarão. E a função das retas paralelas é manter os ângulos formados nelas inalterados. Beleza? Mas aqui eu tenho um conjunto de retas paralelas. Na nossa figura nós temos 3 retas paralelas e 2 retas transversais passando por essas paralelas. Transversais são retas que cortam as nossas paralelas, com qualquer inclinação que seja. Certo? Bom, então observe que tanto as paralelas quanto as transversais são retas e, por consequência, são infinitas. A gente não tem como mensurar, não tem como medir retas. Mas quando essas retas paralelas são cortadas pelas transversais, os pontos de interseção entre essas retas acabam gerando segmentos de reta. Segmentos são aqueles que têm início e fim, um ponto inicial e um ponto final. E observe que na nossa figura apareceram 6 pontos de interseção, gerando com isso 9 segmentos de reta. Veja se você consegue enxergar comigo na figura os 9 segmentos de reta. Nós temos um segmento AB, temos um segmento BC e um segmento AC, do início ao fim. Na outra transversal nós temos DE, EF e DF. 6 segmentos até agora. E nós temos os segmentos formados nas paralelas, que são o AD, o BE e o CF. Beleza? 9 segmentos ao todo na nossa figura. 9 segmentos. E o que Tales então percebeu? Ele percebeu que existiam segmentos que ele denominou como segmentos equivalentes. Segmentos equivalentes têm 2 características. Acompanhem comigo as características. Primeira delas, para serem classificados como segmentos equivalentes, eles têm que estar localizados em diferentes transversais. Um em cada transversal. Diferentes retas transversais. Primeira característica. Segunda, as extremidades desses segmentos equivalentes precisam estar localizados nas mesmas retas paralelas. Extremidades nas mesmas retas paralelas. Certo? Então, com essas 2 características, a gente observa pares de segmentos equivalentes, que na nossa figura são AB e DE. AB e DE estão em diferentes transversais, mas as extremidades deles em cima das mesmas paralelas. Assim como a gente tem BC e EF, também em transversais diferentes, mas as extremidades nas mesmas paralelas. E nós temos AC com DF, também em diferentes transversais e extremidades das mesmas paralelas. Joia, observe que eles aparecem em pares. Ótimo, não é uma coincidência, porque Tales observou o seguinte, que esses segmentos equivalentes, eles podem formar razões, frações, por isso que eles aparecem em pares. Frações precisam de 2 elementos, um no numerador, outro no denominador. Então você pode formar frações entre eles. E os segmentos equivalentes, as frações que você formar entre os segmentos equivalentes, vão ter resultados iguais. E frações que são iguais entre si são chamadas de proporções. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre frações. Então, frações com resultados iguais significa que elas são proporcionais. Ou seja, o que o Teorema de Tales diz? Que os segmentos equivalentes formados nas paralelas são proporcionais. Igualdade entre as frações. Beleza? Ótimo.
Mas eu quero ressaltar algo. Observe que no início a gente contou 9 segmentos de reta. Mas os segmentos equivalentes nós contabilizamos um total de 6. 3 deles ficaram de fora, que foram os segmentos AD, BE e CF. Esses segmentos não foram utilizados. Por quê? Esses segmentos estão localizados sobre as retas paralelas. E o Teorema de Tales não faz uso dos segmentos que estão localizados sobre as paralelas. O Teorema de Tales só faz uso dos segmentos que estão localizados nas transversais. Ele só faz uso das retas transversais e não das paralelas. Eu preciso das paralelas para gerar a minha figura? Preciso. Mas a minha relação é feita só com os segmentos das transversais. Beleza? Então, Tales afirma que os segmentos equivalentes, com as características que nós vimos, são proporcionais, ou seja, os resultados das frações montadas são iguais. Só precisa ter um cuidado que essas frações precisam ser montadas sempre numa mesma lógica, numa mesma ordem, certo? Por exemplo, o de cima, o da esquerda dividido pelo da direita. Então você vai dividir sempre o da esquerda pelo da direita sempre. Ah, professor, eu quero fazer o inverso que para mim é melhor. Quero dividir o segmento da direita pelo da esquerda. Posso? Pode, desde que todos sigam essa mesma ordem também. Só essa é a característica. Beleza? Nós vamos ver um exemplo aqui sobre o Teorema de Tales, certo? Então, dá uma olhadinha comigo no exemplo que a gente separou. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Bom, então nós temos que a rua A e a rua B representam as nossas transversais e as divisas dos lotes seriam as nossas retas paralelas. E observe que os lotes voltados para a rua A têm medidas 40 metros, 30 metros e 20 metros. E o texto disse que a frente total para a rua B tem 180 metros. O que ele quer saber é qual a medida da frente para a rua B de cada lote. Nós vamos chamar então as frentes para a rua B X, Y e Z. E com isso a gente consegue montar 4 proporções nessa figura. Eu posso montar, por exemplo, X está para 40, são 2 segmentos equivalentes. Só que uma vez construída essa primeira proporção, as outras seguem exatamente a mesma ordem, a mesma sequência. Então eu tenho Y está para 30, assim como Z está para 20, e eu tenho agora também o segmento total, o 180, de frente para a rua B, está para 90, que é a soma total voltado para a rua A. Certo? E a gente tem uma proporção formada por 4 frações. A gente usa em pares, né? 2 de cada vez. Então nós vamos começar pela última, onde 180 dividido por 90 dá 2. Então todas as demais frações vão ter como resultado final 2, porque as frações têm todas o mesmo resultado. Então, a frente do terreno X voltado para a rua B vai ser X sobre 40 igual a 2. Então, o terreno X mede 80 metros de frente para a rua B. Mesma coisa eu faço com a segunda fração. Y sobre 30 é igual a 2 também. Cruza essa multiplicação. Y é igual a 60 metros. E, por fim, Z sobre 20 também tem que dar 2. Cruza a multiplicação. Z igual a 40 metros. E com isso a gente tem, então, as frentes de cada terreno para a nossa rua B, que era o que ele estava pedindo. Certo? Bom, gente, então, esse foi o nosso Teorema de Tales. É um teorema simples, mas ele é limitado. Então, eu vou te convidar para você dar continuidade à nossa próxima aula de semelhança de triângulos, que, na verdade, foi um aprimoramento do Teorema de Tales. Porque lembra que o Teorema de Tales só usava as transversais, não usava as paralelas. E por diversas vezes essas paralelas serão necessárias. Então, aprimorou-se e chegou à ideia da semelhança de triângulos,
mas esse é o assunto para a nossa próxima aula e eu te convido a ficar ligado. E para isso, ativa lá o sininho das notificações, se inscreve no canal para você receber a notificação dessa próxima aula. Valeu, galera. Obrigado.